Fala, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, bem-vindos! Mais uma vez, mais uma revisão aqui pra gente no canal, feita para você bater o olho nas mais importantes questões para a prova da Unesp, certo? Lembrando que o prof não está aqui para a gente aprender do zero, certo? Aprender do zero, você já fez desde o começo do ano. Agora você está aqui para revisar alguns conceitos, para você ver os conceitos que mais aparecem nas provas da Unesp para vocês. E aí você chegar na prova o quê? Suave, tranquilo, com calma. Beleza, meu povo? Maravilha. Vamos começar então? Vamos lá, vamos começar? Ó, deixa o seu curtir, ou então, se você está chegando agora, fica aqui comigo, vê a aula até o final, depois você deixa o seu curtir, você se inscreve se você gostar, se for útil para você aí essa nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá, vamos começar, lindinho? Boa! Vamos lá. Primeiro assunto. Galera, um assunto que sempre, sempre, sempre aparece na prova da Unesp é a ideia de modelos atômicos. Modelos atômicos. E quando a gente fala de modelos atômicos, é legal você revisar hoje, faltando aí alguns dias para a prova. É importante para você conseguir ter uma noção das palavras-chave, porque na prova da Unesp você vai ver essas palavras-chave. Veja só, Dalton. Dalton é esfera maciça, indivisível e indestrutível. Essas são as palavras-chave que você tem que ter em mente. Maciça, indivisível e indestrutível, parecendo uma bolinha de sinuca. Isso. E o mais importante, galera, o modelo de Dalton não explica a natureza elétrica da matéria. Até o Dalton não tinha ideia de que a matéria era capaz de conduzir eletricidade, beleza? Então, atenta aí nesse tópico. Show! Depois, olha só, como o Dalton não explicava a natureza elétrica da matéria e se descobriu que o material, a matéria podia conduzir eletricidade, tem que se criar um novo modelo. De quem é esse novo modelo? Do Thomson, modelo do Thomson, fazendo experimentos com raios catódicos, e agora ele vai propor a ideia que o átomo seria uma esfera carregada positivamente, contendo ali os elétrons incrustados. Esses elétrons estariam ali. Alguns materiais chamam de pudim de passas, o prof chama de chocotone. Né? Parece um chocotone, aquela maçaroca e as gotinhas de chocolate. A massa seria a parte positiva e as gotinhas de chocolate seriam elétrons. É o primeiro a falar de elétrons, falar de cargas negativas, tá? Então isso é legal porque como ele é o primeiro, provavelmente a prova da Unesp vai focar nisso. Ah, o primeiro a falar dos elétrons foi o Thomson. E agora, galera, olha que doideira. Enquanto para o Dalton o átomo era indivisível, para o Thomson agora passa a ser divisível, em parte positiva e parte negativa. Ah, verdade, né, prof? Então fique atento nisso. Já depois do Thomson, quem vem? O Rutherford. O Rutherford é aquele cara que vai dividir o átomo em duas regiões, em núcleo e eletrosfera. O núcleo, cargas positivas, praticamente toda a massa do átomo, muito pequeno, ele é denso, tá? E a eletrosfera é grande e continha os elétrons. Como que o Rutherford propôs essa ideia? Fazendo um experimento com as partículas alfa e uma folícula de ouro. Tá? Fez o experimento. E lindos, falando do Rutherford ainda mais um pouco, ele não propôs como que os elétrons ficariam em volta desse núcleo. Só falou, eles vão estar ali girando em torno desse núcleo. E aí ficou esse modelo aqui que é o mais vendido, não é o mais correto, tá? Não é o mais correto, é o mais vendido. É o que mais a gente vê em programa de televisão, é o que mais a gente vê em séries, tá? Esse modelo a galera passa em química, já tatua aqui no ombro, né? Mas não é o mais correto, tá? O modelo planetário não é o mais correto. Depois, o Bohr vai pegar a ideia do núcleo do Rutherford e vai colocar
a ideia de que os elétrons eles têm uma quantidade de energia e cada elétron tem a sua energia. E que esses elétrons ocupariam órbitas circulares de uma energia quantizada. Eu já vi prova falar camada para essas órbitas, chamar de níveis, camadas, e quantizadas, chamar de estacionária. Estacionária. O que significa isso? Que o elétron vai ficar ali girando, 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 girando no seu próprio, na sua própria órbita, no seu próprio nível. Ele só vai sair dali se ele ganhar ou perder energia. Isso é importante. Tá? Isso é muito importante, lindos. Então, a camada mais externa tem a maior energia, e se um elétron recebe energia, ele salta para essa camada, senão ele nem sai do lugar. Isso é um ponto importante. Aqui, ó, salto quântico. Anota aí como é que funciona. Eu tenho lá o núcleo, vou tentar fazer mais ou menos da mesma cor que eu fiz, e os elétrons aqui, ó, tchum, tchum, na eletrosfera, nas nossas camadas. Vamos supor que eu tenho um elétron na primeira camada. Esse elétron está estacionário, ele vai ficar girando aí até alguém dar energia para ele. Quando alguém der energia para ele, vamos fazer caprichado aqui, né, lindos? Quando alguém der energia para ele, ele vai o quê? Saltar. Então ele recebe energia, ele pula para uma camada mais externa. Sempre para mais externa, porque ela tem mais energia. Agora, se eu cesso o fornecimento de energia, ou se eu não dou a energia suficiente, ele volta e devolve essa energia na forma de um fóton luminoso, na forma de luz, tá? Visível ou não. Beleza? Então, cuidado aí, por favor, lindinhos. Super importante essa questão. Inclusive, super importante, eu trouxe uma questão da nossa prova da Unesp. Olha que legal. Deixa o professor tá bonitinho, que se coube bonitinho. Coube sim, coisa linda, ó. Ele fala assim, ó. As figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron se move numa trajetória espiral, aproximando-se do núcleo do átomo, emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que as cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca no núcleo. No modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo, a emissão só ocorre na forma descontínua, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para uma mais próxima. Você perceber, esse modelo aqui está explicando o Bohr, que o prof acabou de falar para vocês. E esse não está explicando nenhum modelo. Hoje a gente sabe que isso não vai acontecer, tá? Desculpa, lindos, a Siri apareceu aqui querendo me atrapalhar. A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de acordo com os trabalhos apresentados na época de Einstein, Planck e Rutherford. Não foi o 1 que foi o modelo do Bohr. O modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que o núcleo maciço no centro mantém os elétrons em órbita circular na eletrosfera. Foi Thomson que falou disso? Não. Os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo proposto em 1911, que não previa a existência do núcleo atômico. Rutherford não previa núcleo? Não, lindos, a palavra-chave para Rutherford é núcleo. Então, nada a ver. Letra D. O modelo 1 proposto por Bohr descreve a emissão de fótons de várias cores enquanto o elétron se dirige ao núcleo atômico. Não, não é isso. E o modelo 2 proposto por Bohr explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo inteiro. Exatamente. Os elétrons estão em órbitas estacionárias, eles não ficam emitindo energia o tempo inteiro, certo? Se você quiser ver como é que funciona melhor essa ideia do Rutherford, tá? Do Bohr, desculpa, galera. Vou pedir um favor para você, tá?
você pode ir lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, e você vai ver esse vídeo aqui, ó, eu explicando o teste de chama, tá? Inclusive, se você quiser deixar teu feedback lá, o prof agradece muito o teu feedback, deixa lá, beleza? Muito bem. Então, modelos atômicos é certeza que você vai encontrar na prova da Unesp. Show! Outra, NOx, número de oxidação, né? NOx, domine NOx, domine a química. Para mim, NOx é extremamente importante, lindos. Te ajuda nas ligações químicas, te ajuda na oxidação e na redução, te ajuda nas pilhas, na eletrólise, tá? Te ajuda muito mesmo essa parte falando sobre número de oxidação, o NOx. Lembra uma coisa, o NOx de substância simples é sempre zero. Inclusive o prof tem uma musiquinha, ó, com a música dos Barões da Pisadinha. A ideia é mais ou menos assim, ó. O número de oxidação de um elemento é a carga elétrica que ele ganha ou ele perde numa suposta quebra de ligação. Presta atenção comigo que eu vou te ensinar. Em substância simples, o NOx é sempre zero. Ó, em substância simples, o NOx é sempre zero. A G, ZN, AL, o NOx é 1, 2, 3. Na família 1A, o NOx é sempre mais um. Na família 2A, o NOx é sempre mais dois. Hidrogênio é mais um. Exceto nos hidretos, que ele é menos um. Oxigênio menos 2, exceto nos peróxidos, que ele é menos 1. Então é isso, tá, galera? Substância simples, o NOx é sempre zero. Então, alumínio sozinho, H2, O2, o NOx é zero. Em íons, isso é algo que a musiquinha não canta. A carga é o NOx. Em íons monoatômicos, então H mais 1, o NOx é mais 1. S menos 2, o NOx é menos 2. Agora, veja que na musiquinha o prof falou a GZNAL, o NOx é 1, 2, 3. Esse NOx é fixo quando esses elementos estão fazendo ligação. Então, a prata sozinha é zero. Mas quando ela está fazendo ligação, ela vale mais 1. A galera da família 1A do grupo 1 vale mais 1, a galera do grupo 2 junto com o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Aqui vem uma malandragem do prof. Tá? Eu sempre coloco isso aqui, ó. Halogênios mais à direita vale menos 1. É quando o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo são os mais eletronegativos. Negativos. Beleza, povo? Então anota isso. Quando flúor, cloro, bromo e iodo são os mais eletronegativos, eles estão mais à direita. Eles têm NOx menos 1 quando estão fazendo ligação. Se eles estiverem no meio, aí não. Se eles estiverem no meio, aí o NOx deles não vale menos 1. Beleza? Lembrando que a soma dos NOx em compostos neutros tem que fechar zero e em íons tem que fechar a carga. Vamos fazer um exemplo? Ó, tá aí pra gente. Eu adoro essa questão, galera. Ele fala assim, ó. O ciclo do enxofre é fundamental para solos dos manguezais. Na fase anaeróbica, bactérias reduzem o sulfato para produzir gás sulfeto de hidrogênio. Os processos que ocorrem são os seguintes. Beleza. Na produção do sulfeto de hidrogênio por esses processos nos manguezais, o número de oxidação do enxofre diminui, mantém, aumenta. Vamos fazer uma conta? Vamos lá, ó. Como que você vai encontrar? Separa. Opa, deixa eu ligar aqui minha canetinha. Aí. Separa aqui bonitinho. Aí. O oxigênio. Menos 2. Só que cada oxigênio vale menos 2. São 4 oxigênios, menos 8. Sempre multiplica aqui, meu lindo. E a carga tem que fechar menos 2. Mas por que menos 2? Porque em íons poliatômicos, a soma dos NOx tem que ser a carguinha. Então, a soma dos NOx aqui tem que fechar menos 2. Para que feche menos 2, meus lindos, quanto tem que valer o enxofre? Mais 6.
Muito bem. De mais 6 está indo aqui para menos 2. Mas por que menos 2, prof, se ele está sozinho? Cuidado, ele está na forma de um ânion, de um íon. A carga é o valor do NOx, menos 2. Aqui, menos 2. E aqui no H2S, separa. Opa, aqui esqueci de descer, lindos. Ó, mais 6, tá? Subiu multiplicando, desce dividindo. Obrigado. Ó, o hidrogênio é mais 1, sobe multiplicando, mais 2, só que agora a conta tem que fechar zero. Por quê? Porque não tem carguinha nenhuma. Então o enxofre é menos 2. Perceba que na de baixo não houve oxirredução. Não houve oxirredução. Por quê, Rodrigo? Porque não mudou, lindos, o valor do NOx. Quando o NOx não muda, não tem oxirredução. Fechado? Então, cuidado, por favor. Legal. Agora, a de cima, o enxofre está saindo de mais 6 para menos 2. De mais 6 para menos 2, o que está acontecendo? O NOx está diminuindo. O número de oxidação está saindo de 6 para menos 2, está diminuindo. Então, mantém-se o mesmo, corta, aumenta, corta, aumenta, corta. De 6 para menos 2, cuidado, está diminuindo 8, não é de 6 para 2, é de 6 para menos 2. Está diminuindo 8 unidades. Beleza? Lembra o seguinte, né? Que existe a oxidação e a redução. Não existe um sem o outro sem um. Quem oxida, perde elétrons. E quem reduz, recebe elétrons. Certo? Quem oxida, perde elétrons. Como que eu sei? Pelo NOx. NOx aumenta. Enquanto quem reduz, o NOx diminui. Fechado? Então, nesse caso, está diminuindo o NOx, está acontecendo uma redução. Ah, professor, ele falou no enunciado aqui, ó. Reduzem. Opa! Então você já poderia ter eliminado a C e a D só com o enunciado. É você fazendo a diferença, meu lindinho. Isso é você fazendo a diferença na prova. Boa! Boa! Simbora, meus lindos. Próximo tema. Concentração. Galera, o que você precisa saber de concentração? Você deve ter assistido a aula do prof para a prova da Unicamp, né? O prof colocou esse mesmo quadrinho lá. Por quê? Porque é super importante, galera. Quando a gente fala de concentração, concentração é uma razão, é a divisão da quantidade de soluto que a gente tem dentro da nossa solução. A quantidade de soluto que nós temos dentro da nossa solução. Entendeste? Ótimo. Concentração é a relação do soluto pela solução. Então, quando eu falo para você concentração comum dada em grama por litro, o que significa? A massa em grama de soluto pelo volume em litro da solução. A mesma coisa a molar. A molar é mol por litro. Então, se eu falo para você que eu tenho lá 2 mol por litro, o que significa isso? Que eu tenho 2 mol do soluto em 1 litro de solução. Beleza? Em 1 litro de solução. Muito bem. Deixa só o prof ajeitar aqui. Aê, maravilha. Beleza? Então, cuidado com isso. Cuidado. Agora, o que é importante, galera? Esse cara aqui, ó, título do percentual. Importante por quê? Porque provavelmente vai ter aquela questão falando do álcool em gel, né? Lembrar aqui, ó, álcool em gel, 70%, aquele 70% é em massa, tá? É uma questão certeza que você vai encontrar. É 70 gramas em 100 gramas. Mas por que 70 gramas em 100 gramas, prof? Não entendi.
Porque é 70% em massa. Então, 70%, 70 em 100. Em massa, 70 gramas a cada 100 gramas. De quem? De álcool, que é o etanol, né? No nosso caso aqui é o etanol, no álcool em gel, que é a solução. Álcool em gel é a nossa solução. Fechado? Então, cuidado para não confundir. Por favor, por favorzinho. Ótimo. É o mais provável que você vai encontrar. E partes por milhão, ppm. Essa eu acho que é mais provável a gente encontrar lá na segunda fase, tá? Lá na segunda fase eu acho mais interessante a gente encontrar uma questãozinha como essa. Inclusive, se você está gostando dessa aula, curte aí e acompanhe o prof aqui no Insta. Por quê? Porque no Insta o prof vai fazer aí algumas propagandas sobre o nosso curso de específica. Beleza? Caiu aqui a minha tela, galerinha. Só um pouquinho. Aí, ótimo, ótimo. Legal, legal. Agora, partes por milhão, tá? Eu sei que o prof falou que vai estar mais na prova específica do que nessa, mas o que significa esse ppm? Partes de soluto por milhão de partes de solução. Então, se eu falo para você que eu tenho 50 ppm em massa, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho 50 gramas de soluto em 100 gramas de... Perdão, em milhão, não é por cento, é por milhão, em milhão de gramas de solução. Beleza? Então, cuidado, por favor, lindos. Por favor, por favorzinho, é o prof sempre diz. Vamos fazer um exercício? Vamos lá, vamos resolver uma questão para a gente aí ter uma noção de como esse cara vai aparecer na prova para vocês. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico, que é da vitamina C. Um comprimido efervescente contém 1 grama de vitamina C e foi dissolvido em água, de modo a obter-se 200 ml de solução. Beleza. A concentração do ácido obtida é aproximadamente, perceba que ele quer tudo em mol por litro. Então, responda 2 perguntas. O que ele quer de você e o que ele te deu de informação. O que ele quer de você? A concentração em mol por litro. Ele te deu mol? Não. Ele te deu 1 grama de vitamina C. Ele te deu volume em litro? Não. Ele me deu volume 200 ml. Bom, o volume é mais fácil. 200 ml a gente divide por 1000, nós temos já o volume em litro. Mas temos um problema. A gente tem que encontrar a quantidade em mol. E ele me deu a massa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar grama em mol, mol em grama. Ou grama em mol ou mol em grama. Sempre a mesma forma. Como? Nós vamos usar a massa molar. Massa molar. Prof, mas como faz a massa molar? Você tem que saber a fórmula da vitamina C. Então você vai sair contando carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então são 6 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Cuidado para não esquecer desses caras que estão aqui, ó, escondidos. Muita gente perde essa questão porque tem esses caras aqui, ó, que estão escondidos. Lembra que o carbono faz sempre 4 ligações, certo? Então, muita atenção, tá, lindos? Legal. E oxigênios? Vamos lá, vamos contar os oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxigênios. Então, quanto que vai dar a massa dele? Vai lá na tabela periódica. 6, 8, 6. O carbono é 12, o oxigênio é 1, e o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Vai ficar 72, 8, isso vai dar 96. Certo? Uhul! Soma, isso vai dar 6, vai 1,
vai dar 16, vai 1, vai dar 8, 10, 17. 176. O que significa esse 176, meu pichuco? Significa que a cada 1 mol que você tem do C6, H8O6, você tem 176 gramas. Quando você tiver 1 grama, quantos mol você terá? O que você vai fazer? Regra de 3. Regrinha de 3, salva vidas. Vai ficar x igual 176, x igual a 1. Então, x igual 1 dividido por 176. Essa é, galerinha, a quantidade em mol. Ah, professor meu ensinando a fazer por regra de 3, a fazer por fórmula. Dá certo, é só pegar a massa e dividir pela massa molecular. Isso vai dar quanto? 0,005 mol. Agora que a gente tem a quantidade em mol, a gente vai fazer o quê? A concentração. É mol dividido por litro. Como que vai ficar? 0,005 dividido por 0,2. Tudo bem? Dividido por 0,2. Isso vai dar 0,028. 0,028. Arredondando, 0,03 mol por litro. Beleza? Povo, eu não sei se vocês perceberam, vou ter que contar um segredo aqui agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa aula não tá ao vivo, tá? Essa aula tá gravada. Sério, prof, nem tinha reparado nisso, achei que você tava ao vivo, você foi tão fluente, tão tranquilo. Tá? Isso aqui tá gravado, então qualquer dúvida você pode mandar aqui no Insta do prof, tá? Que o prof te responde. Eu vou tentar estar no chat junto com vocês aí do lado, beleza? Prof, eu tô com medo, eu achei que você tava ao vivo. Ih, bem-vindos ao Resolvendo a Química. As aulas gravadas do prof, eu tento gravar sempre parecendo que é online, tá? Sempre parecendo que é ao vivo, online ao mesmo tempo. Boa, legal. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Simbora então, meu povo. Mais uma questãozinha aí pra gente falar. Ele fala assim, ó. As antocianinas... Ah, professor, o ruim da Unesp é que fica com os textos muito grandes, né, prof? Então eu vou te dar uma dica para você chegar na prova suave, tá? Para você chegar na prova suave, dá uma olhada antes na pergunta. Dá uma olhada antes na pergunta. Por quê? Porque vai que na pergunta tu já acha a resposta. Senão você volta no texto. Ele fala assim, ó. A variação do pH de aproximadamente 1 para aproximadamente 5 significa que a concentração de íons H+ na solução? Opa, para tudo. Vamos pensar aqui. O que era pH? pH menos log da concentração de H+. Certo? Muito bem. Dica malandrosa do Rodrigo. A concentração de H+ é sempre 10 a menos pH. Guarda isso. Então, se o pH é 1, a concentração é 10 a menos 1. Se o pH é 5, a concentração é 10 a menos 5. Então, peraí, olha o erro que a galera comete muito. Se o pH aumentou, a concentração de H+ diminuiu. Diminuiu. Tchau, tchau, tchau. Caraca, professorzinho. Boa. Mas aproximadamente tantas vezes. Olha só, muita gente marcou 5, porque 1 foi para 5. Errou. pH está na potência de 10. Quantas vezes diminuiu aqui, lindos? Ó, de 10 a menos 1 para 10 a menos 5. Dividiu por 10 a quarta. Dividiu por 10 a quarta. Então, isso aqui significa o quê? 10.000 vezes. Então, resposta, letra C. Percebeu que a gente nem leu o texto? Só que aí, vamos lá.
10.000 vezes. Entre as etapas cinéticas citadas no texto, a que deve ter maior energia de ativação e, portanto, ser a etapa determinante da rapidez do processo como um todo é a... Aí sim, você teria que ler o texto para ver qual é. Então vamos lá, vamos ver o que ele fala. As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes. O cátion flavilo, por exemplo, é uma antocianina que apresenta cor vermelha estável no pH 1. Se juntarmos uma solução com antocianina em uma base, de modo a ter pH por volta de 5, veremos durante a mistura uma bonita cor azul, que não é estável e logo desaparece. Verificou-se que a adição de uma base em uma solução de cátion flavíleo com pH igual a 1 dá origem a uma cinética com 3 etapas de tempos muito diferentes. A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante o tempo de mistura da base. Em seguida, na escala de minutos, ocorre outra reação, correspondendo ao desaparecimento da cor azul. E, finalmente, uma terceira em horas, que dá origem a pequenas variações do espectro de absorção, principalmente na zona do ultravioleta. Qual que é a etapa determinante da rapidez? A etapa determinante é a lenta. Lembra disso. Etapa determinante da rapidez é a etapa lenta. E a lenta é a que leva mais tempo, que leva horas. Então é a terceira mesmo. Resposta letra C. Show? Tudo bem, povo? Então cuidado, por favor, com esse tipo de questão. Simbora, vamos lá. Mais uma. Termoquímica. Galera, termoquímica é show. Professor, assisti tua aula da Unicamp. Posso pular essa parte? Importante você lembrar, né, galera? Quando a gente fala de termo, na primeira fase, não é um bicho de 7 cabeças. O que importa é você lembrar sempre. Exotérmico libera calor, ΔH negativo, a vizinhança esquenta. Endotérmico absorve calor, ΔH positivo, a vizinhança esfria. E olha só, que eu não falei para vocês na revisão para a prova da Unicamp. Numa transformação exotérmica, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ver um gráfico onde a energia que você tem no início é maior que a energia que você tem no final. Inicial e final. Então, o que vai acabar acontecendo? Você vai sair do estado de maior energia para o estado de menor energia. Está descendo, ó, sinal de negativo. ΔH é negativo, exotérmico. Agora, na endotérmica, você vai sair de um estado de menor energia para um estado de maior energia. Então, você está ganhando energia. Está subindo, está absorvendo. Nosso ΔH é um valor o quê? Positivo. Olha o sinal. Para cima. Positivo. É muito comum, lindos, na nossa primeira fase da Unesp, a gente encontrar uma questãozinha falando aí sobre o quê? Falando sobre gráfico. Olha que coisa mais linda. Vamos lá? Analise os 3 diagramas de entalpia. O ΔH da combustão completa de 1 mol de acetileno produzindo CO2 e água é... E aí, prof? Ele quer saber o acetileno, combustão completa, é reagir com O2, formando CO2 e água. Muito bem, muito bem. Faça o balanceamento. 2 carbonos, 2 carbonos. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 oxigênios, deu ruim. Por quê? Porque aqui tem 2, 4, 5. Então, 5 meios. O único lugar aqui da química que permite você fazer balanceamento com fração é na termo. Ele quer o ΔH dessa reação. E ele deu para gente esses gráficos.
Prof, eu não entendo esses gráficos. Galera, olha só. Estou saindo da entalpia zero e indo para 227. Certo? Eu estou saindo do zero. Toda vez que tu estiver saindo do zero, isso aqui, esse ΔH, essa variação aqui, nós chamamos de formação. Toda vez que estiver saindo do zero, é formação. Formação. Então, como você tem as entalpias de formação, olha que jeito diferente desse cara cobrar da gente. Você vai usar a formulinha. ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Sempre que for formação, usar a formulinha, prof. Sempre. Quais são os nossos produtos? O CO2 e o H2O. E os nossos reagentes? C2H2 e 5 meios do O2. Agora o que você vai fazer? Substitui os valores. Então você vai ter 2 vezes o CO2 menos 393, mais a água menos 286, mais 227. E o oxigênio, prof? Lembra que quando a gente fala de entalpia de formação, a substância simples vale 0. Então o que eu vou fazer agora? A matemática. A matemática vai ficar 2 vezes 393, com 286. Isso vai dar menos 1072. Mais com mais não, aqui é um menos. O prof colocou o sinal errado aqui, tá? Produto menos reagente, que é menos. Menos com mais, menos 227. Beleza? Legal. ΔH vai ficar igual a quanto? Menos 1.299. 1.299 quilojoules. Resposta letra C. Resposta letra C. Boa, time! Legal? Então, cuidado. Falou entalpia de formação, usa a fórmula. Poderia ter feito por lei de Hess? Poderia também ter feito por lei de Hess, mas vai dar uma trabalheira sem fim. Guarde. O que é entalpia de formação? É a energia para formar um mol de substância composta partindo de substâncias simples. Partindo de substâncias simples. Legal? Tranquilo? Show! Show! Maravilha! Vamos lá, última parte. Orgânica, meu povo. Orgânica. Lembrar das funções que a gente tem, tá? Funções orgânicas, oxigenadas e as nitrogenadas. Algo que é muito importante na primeira fase, que vale a pena a gente ressaltar, é esse cara aqui, ó. Essa característica aqui. Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Deixa eu mostrar para você uma questãozinha que é clássica de orgânica na prova da Unesp, tá? Ah, prof, volta lá só para tirar o print. Claro, galera, ó, pode tirar o print à vontade. Isso tudo está disponível lá no Insta do prof, tá? Na verdade, lá no Insta do prof tá meio bagunçado. Quando eu lanço minhas turmas de extensivo e semi, para turma ouro e ródio, eu deixo organizado nas salas para a galera poder ver na aula. Muito bom. Então, olha só. Analise a fórmula que representa a estrutura do isooctano, um derivado do petróleo componente da gasolina. De acordo com a sua fórmula, é correto afirmar que o isooctano é solúvel em água. Galera, perceba uma coisa. Só tem carbono e hidrogênio. Esse cara é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma molécula o quê? Apolar. Enquanto a água é uma molécula polar. Você está assistindo a maratona do Enem?
está assistindo a maratona do Enem, que eu estou fazendo lá no canal do professor Guilherme, angular polar a nossa água. E o que você tem que lembrar? Semelhante dissolve semelhante. Galera de São Paulo, desculpa, né? O prof com sotaque do Paraná, semelhante. Aqui de Curitiba, semelhante, dissolve semelhante. Beleza? Então, é solúvel em água? Não. O hidrocarboneto é apolar, a água é polar. Então, falsa. Não é solúvel em água. Letra B. É um composto insaturado. Quando que ele fica insaturado, lindos? Quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Aqui no canal do Prof, tem uma playlist completa de orgânica, para você aprender orgânica do zero. Caso você sofra com orgânica, a playlist está completa aqui no canal para você, tá? Letra C, conduz corrente elétrica. Nada a ver, nada a ver. Tá? Então, para conduzir corrente elétrica, lindos, um hidrocarboneto tem que ter duplas conjugadas, alternadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. E olha lá. Letra D. Apresenta carbono assimétrico. Quando que o carbono é assimétrico? O chamado carbono quiral. Carbono quiral. Quando eu tenho, aquele carboninho asterisco, 4 ligantes diferentes. Então, tu tem um carbono, tá? Tu tem um carbono que tem 4 ligações simples. Não pode ter dupla nem tripla. E os 4 caras que estão ligados a ele são diferentes. Então, por exemplo, se tem 2 ou 3 carbonos, hidrogênios, já não rola. Então, por exemplo, não é quiral, não é quiral, não é quiral, não é quiral, não é quiral. Por quê? Porque tem 3 hidrogênios em cada um. Esse cara aqui, ó, tem um hidrogênio para baixo, mas tem um CH3 para a direita e um CH3 para cima. Não é quiral. Tem 2 caras iguais. O do meio tem 2 hidrogênios. Não é quiral. E esse da ponta tem 3 CH3. Também não é quiral. Então, falso. Não tem nenhum carbono quiral. Não tem nenhum carbono quiral. Na prova de conhecimentos gerais, ele vai perguntar para você se tem ou não. Uma prova de conhecimentos específicos, aí a história é diferente. Ele vai fazer perguntas mais complexas. Beleza. Letra E. Tem fórmula molecular C8H18. Foi o que sobrou. Saia contando os carbonos e os hidrogênios. Saia contando os carbonos e os hidrogênios. Vai dar C8H18. Então, essa alternativa é o quê? Verdadeira. E, para gente terminar, última questãozinha. Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. Ortocresol e álcool benzílico. Esses caras são a mesma função orgânica. Galera, muita gente perdeu essa questão porque marcou já a letra A. Ó, professor, mas tem OH aqui, teacher. OH não é álcool. Ei, cuidado! OH no anel aromático é fenol. OH num carbono saturado é álcool. OH num carbono insaturado é enol. Então, cuidado. Aqui tu tem um fenol e aqui tem um álcool. Então, não tem a mesma função. São isômeros. São isômeros. O que tem que ter isômeros? São compostos diferentes com mesma fórmula molecular. Então, como que tu sabe que eles são isômeros? Primeiro, eles têm funções diferentes, então são compostos diferentes. Eles têm que ter a mesma fórmula molecular. O que tu vai fazer? Saia contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios.
e o oxigênio. Galera, muito cuidado com os hidrogênios escondidos. Você percebeu? Todas essas questões o prof tirou da Unesp. Em todas que tem compostos orgânicos, eles esconderam os hidrogênios. Então, por favor, não esquece de contar os hidrogênios. O carbono tem sempre que fazer 4 ligações. Se não tiver aparecendo as 4, completa com hidrogênio. Olha aqui, ó, tá fazendo 3, hidrogênio. Tá fazendo 3, hidrogênio. 3, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui ele já fez 4, não precisa. E aqui tem mais 2. Vamos lá. C7, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O. Opa, tem a mesma fórmula molecular. São isômeros. Que tipo de isômeros esses caras têm? Isomeria esses caras têm? Isomeria de função. Ué, prof, mas a função é diferente. Exatamente. Eles são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular e de função porque se diferenciam pela função. Fechado? São compostos alifáticos? Não, falso. Alifático é não aromático. Como tem anel aromático, é um fenol, é aromático. Apresenta heteroátomo. O que é o heteroátomo? Enxofre, oxigênio e nitrogênio entre carbonos. Não tem nenhum heteroátomo. E apresenta um carbono quiral. Não, nenhum carbono quiral. Os dois anéis aromáticos fazem dupla, não pode ser quiral. Carbono com 3 hidrogênios não pode ser quiral. Carbonos do aromático eu tenho dupla, não pode ser quiral. E esse tem 2 hidrogênios, não pode ser quiral. Então, falso e falso. Beleza? Povo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir. Se você gostou, vai lá no post do prof, que o prof fala do teste de chama e deixa o feedback. O que você achou dessa aula? Esse post aqui, ó. Vai lá. Ajuda o prof. Compartilha com a galera esse nosso vídeo, essa nossa aula. E eu te encontro numa próxima. Ótima prova, meus lindos. Faça a prova com muita calma, com muita tranquilidade. Você sabe. E cuidado com os hidrogênios escondidos. Até uma próxima. Espero que você tenha gostado. Valeu. Tchau, tchau.